O assunto é gostoso. Bom, boa noite a vocês todos, né? Mais uma vez. Então, nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós fazemos antes da palestra, né? Do livro Força Espiritual, do José Carlos de Luca. É um livro também de cabeceira, é um livro que nos ajuda bastante nos momentos que a gente, né, passa ali com alguns momentos difíceis, né? E uma leitura, às vezes, de algo que enche a gente é bom. E o que ele vai falar hoje aqui é sobre os dois arquivos. Eu vou ligar o microfone para experimentar, que eu mudei a caixa, para ver se dá menos interferência lá no fundo. Vamos ver. Então, os dois arquivos que ele vai se referir aqui, vamos ver. No interior do seu coração, há dois arquivos importantes para a vida caminhar bem. O primeiro é chamado de arquivo morto. Conhece o arquivo morto? Ó, o nome que a gente fazia, né? Quem que fazia arquivo morto lá atrás? Ela fazia o arquivo morto lá. E nele você guarda as lembranças tristes, como mágoas, culpas, fracassos, decepções tristes, como, né, decepções. O segundo, né, esse primeiro, então, o primeiro é chamado de arquivo morto. E nele você guarda as lembranças tristes, mágoas, culpas, fracassos, decepções. O segundo arquivo, ele é chamado de arquivo vivo. Amizades, amores, vitórias, sonhos realizados, momentos felizes como aniversários, casamento, formatura, viagens. Gostoso, viagem, coisa boa, né? Viajar é bom demais. E outras tantas situações positivas que lhe ocorreram. Então, ele está dividindo o nosso coração em duas partes, né? Ó, não vale dormir, hein, bom? Em duas partes. O arquivo morto, que nós temos ali as nossas lembranças tristes, e o arquivo vivo, que é aquele que nós guardamos as nossas boas lembranças, gostosas, aquelas que nos faz bem, que nos traz lembranças. Então vamos ver como é que ele consegue dividir dividindo isso nessas duas partes, como é que ele se coloca aí. Então é fundamental que você saiba usá-los bem, os dois. Vamos ver por quê. O arquivo morto, você deve consultá-lo apenas quando quiser aprender algo com as experiências guardadas. O arquivo morto, você deve consultá-lo apenas quando quiser aprender algo com as experiências guardadas. Já o arquivo vivo, você deve abri-lo diariamente. Por que ele fala assim que nós temos guardada? Porque as experiências que nós já tivemos que não foram legais, a gente precisa também dar uma passadinha nesse arquivo morto, dessa primeira, porque ele também nos ensina. Poxa, eu tive ali mágoas, culpas, foi legal? Não. Então, mas se eu trazer em memória esse tipo de arquivo para o meu bem e para que eu não volte a cometer os mesmos erros, isso nos traz algo de bom, né? Com os erros, com os momentos difíceis, a gente aprende também, não aprende? Poxa, quantos tombos que eu levei e até eu aprender a cair, eu jogava de goleiro, né? E para aprender a cair no chão, eu me machuquei muito. Ao passo que, à medida que eu fui caindo, eu fui aprendendo, eu quando caía, já sabia cair, eu não me machucava. É mais ou menos isso. Já o arquivo vivo, você deve abri-lo diariamente. Por quê, né? Pô, ele só traz coisas boas. Então nós temos que manter, talvez, esse arquivo mais aberto do que o outro. Há pessoas que remexem a toda hora o arquivo morto e jamais se debruçam sobre o arquivo vivo.
Será que está falando a verdade? A gente está sempre ali remexendo as coisas que não foram legais, as mágoas, as culpas, os fracassos. A gente não vira e mexe, não está mexendo, ele vai chamar isso de lixo, tá? Ele falou uma expressão bem forte, e é lixo mesmo, de uma certa forma é, porque são coisas que nós queremos o que, ó, mas a gente é teimoso e volta sempre a hora remexendo o lixo lá. E aí tem aquela história, né? Quanto mais você mexe no lixo, mais fede. Isso é uma das melhores formas de ser infeliz, remexer no lixo. Se você acessar diariamente o arquivo morto, sua vida será um mar de entraves, doenças e miséria. Há pessoas que insistem em procurar alimento na lata do lixo. Aí, ele colocou aqui. Ó. Embora possam saborear comida fresca todos os dias. Mas o que ele está aqui, né? Ele está chamando a atenção da gente mesmo, né? Colocando o nome bem grotesco mesmo, lixo, porque infelizmente nós guardamos muitas mágoas do passado, a gente sempre está remexendo nisso. Quando você está ali conversando com alguém, você lembra da pessoa, pronto, já você se recorda das coisas que lá tiveram de mágoas e tudo mais. Não é verdade? Acho que isso é comum para todos nós, não é? Não é? Faz parte da gente, então nós temos que evitar esse tipo de situação. Nós precisamos, né, deixar o lixo fechado e só usado quando realmente for preciso, para nós usarmos como experiência, mas não ficar ali guardando o que já passou. Não faz bem mesmo, não faz bem. Quem cultiva o que de negativo lhe ocorreu, permanece na frequência vibratória negativa, e assim não há milagre que faça a vida dar certo. Esse é uma palavra que ele coloca aqui, que inclusive vem de encontro com aquilo que a gente fala às segundas-feiras, na parte de cura, na parte da nossa, né, das nossas atividades. E se nós vibrarmos negativamente, nós nunca vamos conseguir alcançar os objetivos. É frequência, é pensamento, é energia, né? A energia, essa energia que ele fala, está na física quântica, que é a quintessência, inclusive, que é aquela que está em volta de nós, né? Nós estamos aqui, todos nós, né, estamos sendo envolvidos por uma energia que nós não a vemos. Tem energia do vento, do sol, do calor, da chuva, nós percebemos, mas essa nós não percebemos. E qual é a função desta energia? Chama-se quintessência. É de levar e trazer o quê? Os pensamentos. Então, como que o meu pensamento alcança o trem? É através dessa energia que está em nosso redor. Não é a nossa força mental, né? Ela é poderosa. Ela se utiliza deste movimento energético para que a minha energia chegue aonde quer que seja. Seja ela boa ou não. Olha, isso é importante. Se eu estou vibrando energia negativa, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando, estou atraindo perto de mim coisas que não são legais, são coisas ruins. Se eu estou insistindo na energia negativa, em pensamentos negativos, eu vou estar rodeado de coisas que não me fazem bem. Por isso que eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que dar um basta nisso. E isso, independente da cura, da nossa moral, da nossa psique, ela também nos dá essa infeliz condição para a doença. Porque através dos meus pensamentos, da minha condição negativa, eu faço o que? Eu vou cultivando, eu vou depositando no meu perispírito aquelas manchas que vão ali se agrupando no meu perispírito. Quando já não tem mais como o meu perispírito suportar tamanha frequência negativa, o que ele faz? Ele precisa fazer alguma coisa. Ele joga para onde? Para o corpo físico. E é onde nós iniciamos um processo, às vezes, de doenças,
de mal-estar. E o sistema, o perispírito, ele se coloca no nosso corpo através do nosso sistema nervoso. Porque todo o nosso corpo físico é ligado por nervos. E esse sistema, por exemplo, se eu dar um toque aqui no ponta do meu dedo, eu sinto. Ali tem um sistema nervoso atuando. Então o perispírito, ele está em todo o meu corpo físico. Do último fio de cabelo até a ponta do meu pé lá, está envolvido. E ele vai, de uma certa forma, colocar num ponto que eu já tenho alguma deficiência, que eu já trago alguma deficiência. E a gente costuma dizer, né, principalmente nas doenças, fala, pô, se você quiser ficar gripado com alguma dor, pensa negativo, você vai conseguir. Atrai. E é onde ele fala que isso, né, que nós devemos deixar de cultivar coisas negativas. Você tem um poderoso imã, que é a mente, e acaba atraindo para a sua vida pessoas, fatos e circunstâncias que estão na mesma órbita da sua energia mental. Isso nunca foi segredo para ninguém, e é verdade. Eu, na segunda-feira agora que vem, eu vou colocar um tema de cirurgias espíritas que eu recebi, onde os próprios médicos declaram que as curas espirituais são fatos que nós agimos, né? A espiritualidade, né, os mentores, eles trabalham para nos ajudar. Mas quem tem que realmente fazer as coisas acontecerem somos nós. Com a nossa condição do que? Essa que ele colocou aqui, ó. Nós somos nossa mente é um verdadeiro imã. A lei da atração da minha mente é muito poderosa. Haja vista que a gente, num simples piscar de olhos, você atrai um monte de coisa que você está querendo e aquilo te derruba de forma assim que você não sabe de onde veio. Aí você fala, pô, eu estou com encosto, né? Eu estou com encosto, né? Geralmente quando você não está bem, eu estou com encosto, estou com um espírito aqui que não é legal. Que nada, é você mesmo, muitas vezes é você o próprio. E a gente não se dá não se dá essa percepção. Somos nós, a nossa mente, ela é assim poderosíssima. Se ela é poderosa para eu atrair as coisas negativas, por que não atrair as positivas? Por que nós costumamos? Por que a gente bate sempre na mesma matéria dos negativos? A gente precisa reagir a isso. Não se sinta vítima do destino, porque, de alguma forma, você plasmou a vida de agora com o seu modo de sentir, pensar e agir. Olha que isso aqui, ó, não se sinta vítima do seu destino, porque, de alguma forma, você plasmou a vida de agora com o seu modo de sentir, pensar e agir. É o que a gente vem carregando, que a gente vem plasmando. Aí hoje, se eu estou mal, se eu não estou legal, se eu estou com uma série de problemas, é porque eu carreguei tudo isso num decorrer de um período. Só que o nosso corpo, ele tem um momento que ele não aguenta, ele explode, ele precisa descartar isso em algum lugar. Então a gente precisa, né? A gente vem no centro, vem fazer aqui a limpeza ou vai em algum outro centro, em qualquer lugar, mas vai porque precisa, e realmente precisa. O nosso corpo físico é dotado de vários chakras. Você já ouviu falar chakras, né? Esses chakras, eles funcionam muito bem quando nós estamos bem. Quando as nossas energias estão fluindo com uma certa leveza, então nós não carregamos esses chakras com informações negativas. Quando eu estou atraindo pensamentos, eu estou buscando coisas negativas, eu carrego. E essas vértices, né, são hélices, né? Eles giram. Quando está com pó ali, se aquele ventilador estiver ali sem graxa, sem nada, o que ele vai fazer? Ele vai rodar. É o que acontece conosco. O nosso chakra
começa as vértices, ela não gira como se deveria girar, fica ali, e aí o que acontece conosco? Mal-estar. Ele transmite para nós, eu não estou bem. E aí quando a gente vem, por exemplo, como aqui hoje nós estamos na nossa casa, nós vamos tomar um passe. O que lá dentro do nosso querido médium vai fazer? Ele vai tirar esses pensamentos negativos dos nossos chakras, aonde eles se colocaram no nosso corpo físico, tá? Eles vão tirar, vão colocar algo que está sendo posto de novo ali, novinho, que vem energia boa, cósmica, e vai depositar. Quando a gente sai de lá, uau, que gostoso, é fato. Isso não é mistério, muitos de nós não tínhamos nenhum encosto ali, é nós mesmos que criamos as energias erradas dentro do nosso próprio corpo físico. Então nós conseguimos ali, quando nós nos deixamos, é importante, quando nós nos deixamos ser atendidos, porque se eu chegar lá dentro, com a minha mente barrada, com o meu pensamento negativo, ninguém vai fazer o milagre lá de te conseguir mudar. Ninguém. Nós temos que entrar, a partir daquele portão para cá, receptivos. Nós temos que estar abertos para receber coisas boas, que vai nos fazer bem. E quando a gente, só terminando ali, a minha negatividade, se eu entrar com o mesmo sentimento, pouco vou conseguir fazer da limpeza dos nossos chakras. Pouco será feito, porque eu sou o dono de mim mesmo. Se eu travar, eu não quero receber nada, nem Jesus faz alguma coisa por você. Ninguém. Você vê como o nosso pensamento, as nossas reações são poderosíssimas. E a gente precisa, de uma certa forma, ter esse entendimento que vem sendo colocado para nós de segundas e às quartas, para nós mudarmos. Nós conseguimos alcançar uma excelência onde nós possamos passar o mês, a semana, os dias, tranquilos, de uma forma plena. Vai acontecer problema? Talvez. Vão ter alguns pontos negativos, algumas coisinhas? Talvez. Mas eu não vou transformar o meu pequenininho lá, monstrinho, num monstro, porque eu estou bem. Se eu estiver mal, uma formiga vai me fazer mal. Fato. Agora já me perdi aqui, vou ler de novo, se eu repetir. Não se sinta vítima do destino, porque de alguma forma você plasmou a vida de agora com o seu modo de sentir, pensar e agir. Tá certo? Alguém que lhe causou algum prejuízo apenas encontrou a porta que você abriu para o mal entrar no seu caminho. Olha, alguém que lhe causou algum prejuízo apenas encontrou a porta que você abriu. Eu estou de portas abertas, venha coisas ruins para mim, eu estou aqui, estou receptivo a tudo e a todos. E geralmente quando eu faço essa atração, quem que eu faço atração? De quem eu coloco do meu lado? Pessoas boas? Eu vou chamar pessoas que não me fazem mal, que me fazem mal. Não é sempre, mas... E quando eu faço isso, eu abro as minhas portas, a minha proteção, venha, entra, faça aí o que vocês quiserem. O ofensor não é o único responsável pelo ocorrido, pois você o atraiu para a sua vida. E se você é quem atrai, a maior responsabilidade é nossa. Tá chato isso? Não. Eu acho assim, são chamadas, são formas de nós, que dói isso para nós. Você fala, eu não sou tão fraco assim, eu sou bom. Não, eu não fico atraindo coisa negativa para mim. Desculpa, uma ova, que a gente costuma aqui. Nós somos exatamente isso, só que nós não nos reconhecemos. Porque se nós fôssemos firmes, como ele está dizendo, ali nós nunca deixaríamos coisas ruins nos serem acometidas.
Por acaso você é capaz de dizer que se sente bem ao se recordar de um fato que lhe causou dor? Não. Se você respondeu que não, então por que insiste no mal se o mal me faz tão mal? Porque eu sou teimoso. Eu gosto. E eu estou sendo chamado a atenção também. Acesse com frequência o seu arquivo vivo. Deixe que sua mente se inunde de boas lembranças. Que você se sinta mais uma vez que você sinta mais uma vez todas as sensações maravilhosas que passaram em sua jornada. Faça isso várias vezes ao dia, sobretudo quando a negatividade começar a se aproximar. A gente devia ter um sininho, né? um sino de alerta. A gente pode criar esse sininho de alerta quando a gente se aperceber que a negatividade ela está me envolvendo. Quando algo está começando a rodear em mim, que as coisas não estão indo boa. É um sinal, e isso a gente pode, né, apertar a campainha, opa, algo eu tenho que fazer para que esse sentimento não tome conta de mim. Então a gente precisa colocar coisas que façam o quê? É uma batalha, o bem contra o mal. Então vamos lutar contra o mal, contra o negativismo. No lugar de negativismo, positivismo. Coisas boas. Quanto mais você se impregnar de emoções positivas, mais sensações boas vai ter. A alegria vai brotar no seu coração e a lei da atração funcionará, trazendo para o seu caminho coisas boas. O bem que cultiva é o bem que se multiplica. O bem que se cultiva é o bem que se multiplica. Então, a lei da atração é essa lei que a gente fala. Vocês leram uma vez um livro que fez um sucesso tremendo, A Lei da Atração? Foi um livro que fez aí... Qual era o grande segredo, né, que eles colocavam? Era exatamente o positivismo. Eu colocar na minha mente coisas boas. Eu coloco um objetivo que eu quero alcançar. E eu vou alcançar aquele objetivo. Isso nos faz bem, inclusive, não só para o meu corpo físico, para quê? Para as minhas coisas que eu desejo, na parte, inclusive material. Não é pecado eu desejar coisas boas, de maneira alguma. Né? Não é porque eu sou espírita que eu tenho que ser, né, humilde, não sei o quê. Nada disso, gente. Nós temos que buscar as nossas necessidades. A gente tem que ser feliz. E eu tenho que saber enfrentar as dificuldades. Né? Eu não preciso ser, né, orgulhoso, vaidoso com aquilo, mas eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter as coisas, e eu tenho o direito de atrair coisas boas para mim. Gente, é fato. Se coloque no meio de pessoas negativas. Fique com amigos negativos, a sua vida não vai, você vai ver o tamanho que você vai arrumar na tua vida. Agora se posiciona, arruma pessoas que são positivas, que são, né, que estão ali, ó, vamos vencer, vamos conseguir, a sua vida muda. Não quero desprezar ninguém, aqueles negativos, mas as pessoas têm que mudar, têm que parar de falar no negativismo das coisas ruins. Nós temos que, quando você se afasta de alguém que é negativo, pô, por que você foi embora? Você só fala coisa ruim, você tem que aprender a falar coisas boas também. Isso é a lei da atração. Você atrai, você busca e você consegue. Que é o grande segredo mental. Ao final de cada dia, anote em seu diário ou em outro local preferido todas as coisas boas que lhe ocorreram no dia e todas as coisas boas que você fez por si mesmo e por alguém. Como foi dito na segunda-feira. Quando a gente faz algo de bem, de bom para alguém, a gente não se sente bem. Você sente, é gostoso você fazer a caridade para alguém. E você está fazendo, acima de tudo, para você mesmo. Quando você age com o coração, você busca e evita os pensamentos negativos, evita as coisas que não estão trazendo benefício nenhum, você já está fazendo ao bem para alguém. E quando você vai em busca, dá um aperto de mão, dá um sorriso,
Dá um abraço caloroso. Gente, tem coisa melhor que um abraço gostoso? Não é bom a gente... Você, num abraço, gente, quando a gente está bem, a pessoa que está ali do seu lado, alguma coisa, ela recebe tanta energia boa de você, que ela fala, puxa vida, que abraço gostoso. Você só deu um abracinho nela. É uma lei. Você dá um abraço gostoso, ela fala, pô, gostei desse abraço. Ela vai fazer o mesmo com outros. Então, o abraço é a transfusão, né? A gente faz a mutação das energias boas, né? E quando você está com energia boa, se o cara estiver negativo, ela não te afeta. Você cria uma armadura no seu, né? no seu perispírito, que ela não te atrai. Por quê? O negativo com o positivo, né? Eles não vão ali. Então, um vai para um lado, vai para o outro. É isso, é física. Lei da atração. Mas o abraço, né, que eu quero dizer, ele faz bem para você e para quem está recebendo. É uma troca de energia muito gostosa. E por alguém. Anote tudo, mesmo os pequenos gestos. Fazendo isso constantemente, você se sentirá cada vez melhor, e isso é a chave de atração do melhor em sua vida. A lição está dada. Né? Eu acho que todos nós tivemos ouvidos para ouvir, para entender, compreender e colocar em prática. Só depende de nós. A gente está fazendo a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte. E nossos irmãos de luz, os mentores, fazem a parte deles também. Eles agem muito, mas muito fervorosamente sobre nós. Isso é fato também. Só que nós temos que ser correspondidos, né? Nós temos que corresponder àquilo que a gente vem buscar, né? Porque não adianta eu querer ficar buscando coisas que eu não quero, que eu não consigo, que eu não estou na minha mente. Então eu estou desempregado, mas eu não saio de casa. Eu não vou em busca do emprego. Oh, Deus vai me ajudar. Deus, eu tenho uma fé tremenda. Mas o cara não faz nada para ter aquele emprego. É por aí. Então você tem que ir atrás, você tem que buscar, tem que estudar, tem que se expor, tem que trabalhar, tem que fazer. Quando você está, né, você está no meio disso tudo, as coisas vão assim, ó, vão acontecendo. Agora, fica em casa. Fica ali travado com o seu pensamento negativo. Você não conversa com ninguém, só tem coisas negativas. Aí você liga a televisão, só vai ter coisa negativa, a sua vida vira um transtorno. Então, são fatos que a gente precisa aprender a se proteger, a agir para receber coisas boas. Tá bom? Não vamos esquecer dos dois arquivos. Arquivo morto e arquivo vivo. Muito bom. Então vamos lá. Dando continuidade, né, ao nossa quarta-feira, e vamos nos preparar para a nossa palestra também, né, os trabalhos que vão dar em sequência. Então, vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo um colóquio amoroso com Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Dizer a Ele, obrigado, Senhor, pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Eu gostaria também de pedir algo para mim, um bom emprego, pela minha saúde. Gostaria de pedir saúde pelos meus irmãos, pela minha família, que estão precisando tanto de energia positiva. Eu gostaria, inclusive, de pedir por aqueles que se encontram em hospitais, nas creches, nos asilos,
por aqueles que estão nas prisões, nos cárceres. Senhor, que a nossa corrente, que estamos nesse instante fazendo, montando essa corrente de luz, possa alcançar todos os 4 cantos do nosso planeta, que hoje necessita muito da nossa vibração positiva, em nome da paz, do amor. Que possamos ser instrumentos de luz, instrumentos de caridade, instrumentos para aqueles que se aproximarem a nós, às vezes pedindo algo tão insignificante, mas que seja poderoso como um sorriso e um abraço. E diante deste momento tão feliz, Pai, eu me ajoelho a teus pés, em espírito, para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Eu esqueci de dar alguns avisos, me perdoem, eu gostaria só de mais um minutinho antes da sua palestra. Nós vamos, esse ano também, nós vamos acolher 31 crianças para fazer a sacolinha, né, do final de ano. Nós vamos presentear com uma sacolinha, né, com a idade. Nós vamos colocar aí essas 31 crianças que não fazem parte do sistema de processo que a gente doa das cestas, né, para os filhos dessas e para essas crianças que não têm condições. E a partir da segunda-feira estará à disposição, então, essas 31 sacolinhas. Não sei, né, o anúncio está sendo feito aqui, lá dentro, mas vai estar à disposição, tá, de todos, para que a gente possa vestir nesse Natal uma criança aí com um presente, um brinquedo, alguma coisa. E eu queria só pedir só mais uma coisa, que a gente tem recebido, e graças a Deus, muita coisa de vocês nas cestas que nós estamos pedindo. Vocês estão nos ajudando muito, né? Só que nós estamos recebendo alguns produtos repetitivos, estão faltando outros. E eu gostaria, se possível, dar uma diversificada nisso, tá bom? Então nós estamos precisando de café, de farinha, leite em pó, sal, chocolatado, achocolatado, sardinha, bolachas e fubá. Tá? Se vocês puderem nos ajudar, nós agradecemos. Tá muito. Eu vou pôr essa lista depois ali no quadro para não ficar. Tá? Mas acima de tudo, muito obrigado pela ajuda de todos. E a gente tem certeza que essas famílias que nós estamos ajudando, com todos nós, estão recebendo algo muito importante, com amor. Um beijo no coração de todos. E vamos para a nossa palestra com a nossa querida Cris. E eu. Tudo. Eu conheço essa senhora já de muitos anos, desde Eduardo Monteiro, que nós lá, foi lá que nós nos conhecemos, né? Nós não estudamos juntos, não, né? Não. Teve um ano que eu acho que nós... Não. Isso já faz mais, eu vou falar quantos anos faz, porque eu vou entregar a minha idade. Mas são pessoas que vivem, né, na vida da gente, e estamos sempre ali nos... A gente está sempre junto. É muito bom. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Nós sempre vamos nos encontrar em algum canto, porque a gente já fez esse planejamento em algum momento dos nossos passeios pela eternidade, como eu sempre falo, né? Sempre a gente vai se encontrar aqui no Eduardo Monteiro ou em outro lugar. Não é? Não, sempre iremos nos encontrar.
porque isso já foi escrito por nós. Com certeza. Né? E nós também, gente. Boa noite, né? Estou aqui falando papiando e esquece, né? De dar boa noite para o povo. Mas é bom, não é? Também a gente se conhecer. O povo encarnado, aos desencarnados também. Né? Eu sempre agradeço a oportunidade da gente fazer esse bate-papo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu sempre peço aos amigos mentores espirituais dessa nossa casa, sempre um pouquinho de boa intuição, né? Fora o agradecimento, e para cada um de nós sempre um pouquinho de tranquilidade, para que os nossos espíritos consigam compreender o que nós viemos buscar aqui nessa noite, né? Então, grata assim que estou, vamos lá a esse nosso bate-papo. O tema que nós vamos desenvolver hoje foi dado o nome de espiritualizar-se. Aqui eu fui buscar assim ajuda lá no Livro dos Espíritos, fui também no Evangelho segundo o Espiritismo, que são livros, né, da nossa doutrina e que sempre, quando a gente precisa, sempre vão dar algumas respostas para nós, né? Sempre aí para as nossas dúvidas. E aí eu trouxe lá do Livro dos Espíritos, que poucos fazem comentário, né? A maioria gosta de falar bastante do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Livro dos Espíritos também traz muito ensinamento para nós, né? E aí eu fui lá na questão 155 e na 155A, que eu peço licença para ler. Então, abro aspas. As 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Aí vocês vão falar assim, mas o que tem a ver a separação do corpo, né, e da alma, ou do espírito, né, do corpo? O que tem a ver com espiritualizar-se, né? Mas vão ouvindo, depois a gente vai abrir o negócio aqui. Aí essa questão de Kardec, os amigos espirituais respondem assim: rotos os laços que a retinham, ela se desprende, porque foi perguntado como que se opera, né? Essa situação do sair, né, do corpo, da morte. Aí eles falam assim, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí eles respondem, não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes levam dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Deu à matéria. Qual matéria? A matéria do corpo e a matéria das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, não é? Com as quais nós convivemos. Mas nós vamos falar um bocadinho mais sobre isso lá na frente. Aí eles continuam assim: é com efeito racional,
conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Aí eles continuam, a explicação, mas eu fecho por aqui. O que eu achei que fosse muito mais interessante para nós falarmos aqui. Muito bem. Da outra vez que nós estivemos aqui, outro dia, e nós papeamos sobre a nossa missão, não sei se vocês vão lembrar, nós papeamos sobre a nossa missão como pais, Como pais, como avós, como tios, Mas mais como pais, que era, ou não só de nós colocarmos os filhos neste mundo, mas respeitarmos o acordo que nós fizemos como co-criadores com Deus, para que nós, na nossa exemplificação, na educação dos nossos filhos, na formação deles, para que eles cresçam, na verdade, interiormente, bem como eles venham a adquirir valores, que eles sejam, na verdade, eternos, não são valores para agora, não são esses valores, São os valores do sentimento, do comportamento, da nossa postura na vida, como na postura deles também. Como tudo advém de simples exemplificação, Nós acreditamos que pela forma que nós convivamos e vivamos uns com os outros, nós conseguimos levar até os nossos filhos, nossos sobrinhos, os netos, nós consigamos ali fazer com que eles construam, esses valores para os seus crescimentos morais, como também os espirituais, assim como nós desenvolvemos os nossos, E aí vem toda aquela situação e toda aquela questão sempre dos benditos dos exemplos, Então, nessa questão que nós lemos, nas questões, na verdade, que nós lemos do Livro dos Espíritos, nós destacamos, assim, algumas palavras, Eles falam em vida, falou também em morte, mas nós hoje temos que dar uma forcinha maior na questão e no termo vida, Então, nós temos ali vida, eles falaram em matéria, nós lemos ali sobre a questão da moral, sobre a função espiritual, falou-se de elevação, Tudo isso nos ajudarão na resposta à questão. E o que é espiritualizar-se, Que nós falamos em espiritualizar-se, que é o tema desta noite. Aí Leon Denis, no seu estudo lançado no livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele aborda as potências das nossas almas e nos convida também ao desenvolvimento harmônico, com foco, muito foco e determinação em nosso ser. Tanto é que o livro chama, O Problema do Ser, do Destino, Do Destino e da Dor. Que destino? Destino quem cria somos nós mesmos, O Aidar falou aqui assim, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos, não foi isso? Não foi bem essas palavras que você utilizou, mas foi isso, resumindo. Então, nesse sentido, nessa questão do foco, nessa questão da determinação que Leon Denis fala, pensamento, consciência, nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, como também o nosso amor, compõem, esse grupo, o grupo dessas potências, na verdade, de nós como ser integral, que pode, assim, elas podem florescer sobre o seu cultivo, bem conduzido por cada um dos nossos espíritos, engajados ali na nossa busca, dessa nossa evolução espiritual. O se espiritualizar é, assim, essencialmente, a gente pode considerar que seria, assim, o renovar-se, Seria aquela reforma íntima, em outras palavras, Então, é aquele nosso autoconhecimento, é o saber lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, é o saber, orientar a nossa vida de acordo com a nossa missão,
Cada um de nós tem a sua, né? Se fala assim, muita gente fala que missão é uma coisa muito, é um termo muito pesado para nós viventes aqui, como errantes aqui no planeta Terra, né? É uma função, digamos assim, muito pesada, de muita responsabilidade. Não, missão. É só a gente perguntar o que nós quisermos ou queremos fazer aqui. Né? O que nós queremos fazer da nossa vida, o que nós queremos fazer da convivência que nós temos com os nossos. Aí eu falo, nosso vizinho, pai, irmãos, mãe, não é? Os filhos, os esposos e esposas, os sogros, os pais, os próprios vizinhos, não é? Todas as pessoas que passam por nós na vida, independente de denominação, o que nós queremos fazer com esse relacionamento, não é? E aí nós precisamos sabermos orientarmos as nossas vidas de acordo com essa nossa missão, não é? Aceitando os nossos defeitos, os defeitos deles, né? Como os nossos talentos, os talentos deles, as nossas qualidades e as qualidades dos outros também. E aí nós vamos assim nos responsabilizarmos, né? Por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Todo mundo acha essa parte a parte pior que tem, não é, da vivência. Falar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece nela. E somos sim, somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, e nós também precisamos nos conhecer, não é, para que nós possamos nos integrar, não é, às leis do universo. Compartilharmos o nosso jeitão de ser, integrando e praticando a lei de Deus, não é? Então, isso é o sabermos, né, que nós somos seres espirituais, vivendo simplesmente nesse momento, nessa encarnação, por enquanto, e talvez em algumas outras mais, não é? Somos seres espirituais vivendo em corpos materiais, não é? É o entendermos que nós somos energia, não é? Que por isso tanto nós nos transformamos quando nós aplicamos as leis universais às nossas vidas, não é? Nós somos energia, e energia não morre, energia ela muda, ela se transmuta, e é por isso que nós mudamos, porque nós somos energia, não é? E eu sempre falo assim, com qual tipo de energia nós queremos comungar? Com qual tipo de energia nós queremos trocar essas nossas vidas e essas nossas energias? Ele também falou aqui, não foi? De quando a gente está no meio de pessoas que têm aquela coisa ruim, né? O negativismo, né? Eu falo assim que a gente não queira entrar no complexo de Hard. Né? Lembra do Hard? Você não, você também não, a maioria de vocês são muito novinho aqui, não vai lembrar disso, né? Mas o Hard é aquele, né? Como que era o nome daquele bicho mesmo? Era a hiena e... Ai? Alguém falou alguma coisa, era uma hiena? Então, eram dois bichos. Ai, o outro bicho eu não lembro qual que era. Era um urso, não, um leão. Era um leão, não é? Era um leão, porque são os opostos, né? A hiena e o leão são opostos. A fortaleza e o outro que só fica, como diz outro, na cacunda, né? Do outro, né? E só no chororô. Então, assim, o leão era sempre forte, positivista, né? A hiena ai, dor, vida, né? Nada de bom me acontece, né? Quando a gente realmente se põe, não só convivemos com pessoas assim, quando a gente se coloca numa situação dessa, e olha, gente, que eu tenho certeza que muita gente aqui já fez isso, quando a gente se põe a viver dessa forma, as coisas só andam para trás, não é só porque o outro é assim, não. Quando nós nos colocamos nessa posição, dentro desse tipo de complexo, nós atrasamos a nossa vida. Né? Porque enquanto nós estamos ali tentando bater naquela mesma tecla do sofrimento e não arregaçarmos as mangas e irmos para cima da vida, nós vamos continuar sempre ali naquele complexo de Hard, do ó dor, ó vida, tudo de ruim acontece comigo, nada de bom acontece. Porque você não arregaça as mangas e vai para cima. Como nosso amigo disse ali no começo, né, no final já do bate-papo,
quer arrumar emprego, ó Senhor, manda um emprego para mim, manda alguém ligar para mim me dando emprego. Isso não acontece. Isso não acontece. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. Então eu vou lá, vou fazer meu currículo, vou entrar nos sites das empresas, vou distribuir para os amigos, vou comentar com os amigos, olha, eu estou procurando, você me conhece, você sabe que eu sei isso, eu sei aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, ó, não vai mentir lá que eu sei fazer isso, não, porque não vinga. Quero que você chegar lá, se você mentiu, que você sabe determinadas coisas, vão colocar você para fazer e você vai se ferrar. Né? Não é bem assim? Vai se danar, como fala o outro, porque você mentiu. Mentira realmente tem perna curta e torta. Além de curta, é torta, né? Então a gente precisa saber usar as palavras, né? Porque pensamento e palavra atrai. E o que a gente quer atrair para si, não é? E aí, o espiritualizar-se também é nós entendermos que nós somos os únicos, né, e verdadeiros obreiros da nossa vida, respeitando ali ao outro, aceitando sempre as nossas limitações, utilizando, né, em nosso favor essa limitação e essa aceitação, esse respeito que nós temos, usar sempre em nosso favor e nos colocarmos assim em equilíbrio, né, com o mundo material. Porque quando a gente começa a trazer muita coisa material para as nossas vidas, às vezes nós não temos condições de usar aquilo. E aí o que acontece? Acúmulo traz coisa ruim. Então é bom a gente sempre procurar ter um equilíbrio. É ruim determinados sentimentos, acúmulos de sentimentos de raiva, de ódio, de desprezo, né? Ira. Agora traz amor para a sua vida, traz respeito, né? Traz indulgência, traz outros sentimentos de compaixão, por exemplo, né? Pode perceber de caridade, pode perceber de lealdade, você vai percebendo que tudo isso vai formando ao seu redor uma egrégora, uma situação, uma energia boa, que automaticamente a gente acaba comungando com os outros, porque os outros sempre têm essa coisa boa que rola em torno de nós, não é? Então, esse ser espiritualizado, ele acredita em si mesmo, né? Acordando ali todos os dias e fazendo algo por um mundo melhor, não é? Agradecendo a Deus, por exemplo, a cada instante, não é? Tudo que a vida proporciona para nós, né? Para nós mesmos. Então, para essa pessoa verdadeiramente espiritualizada, mesmo as coisas menos positivas, né, trazem consigo assim etapas evolutivas ali para o nosso percurso, para o caminhar da nossa vida, não é? Pois nós acabamos entendendo que tudo traz uma lição, tudo traz uma lição, mesmo aquelas que nós ainda não conseguimos compreender. Sempre traz uma coisa boa para nós, né? Porque hoje nós passamos por uma situação difícil que vai nos fortificar, né? Vai nos trazer ali para o futuro, para o dia de amanhã ou para daqui a 5 ou 10 anos, não importa para quando, vai nos fortalecer. E lá na frente, quando nós estivermos passando por determinada situação, nós vamos nos valer daquela situação que nós não acreditássemos que era boa, mas que nos deu uma lição, e que lá na frente a gente não vai passar novamente aquela situação ruim, porque nós já colocamos uma coisa positiva ali dentro, um aprendizado, um entendimento, né? E aquilo que a gente passar lá, vai passar, né? A gente falando assim, parece que é muito fácil, né? Não parece que é fácil? Mas é a gente que complica as situações, não é? E aí, se a gente for lá, como resposta, nós fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala do homem no mundo, né? Um ser espiritualizado, se a gente fosse responder ao que fala ali, porque eles falam que nós precisamos viver como homem no mundo, né? Como homem no mundo, presta atenção. É acreditar, né? Esse homem no mundo, o ser espiritualizado, é acreditar naquela dimensão universal, não é, da vida,
e não apenas nessa dimensão terrena e material na qual nós vivemos, né? O desenvolver a nossa espiritualidade não significa abdicar, né, das coisas materiais. E nem da nossa própria vida aqui na Terra, né? Como o povo, muita gente fala assim, muitos evangélicos falam, né? Ah, fulano está vivendo as coisas do mundo. Mas como que o fulano vive as coisas do mundo? Esse fulano somos nós, não é? Como que nós queremos viver as coisas do mundo? Nós vamos viver as coisas do mundo ou as coisas no mundo? Nós estamos no mundo, não é? Então a gente não precisa se afastar do mundo, das pessoas, das coisas materiais, não é? Mas nós precisamos vivermos no mundo sem nos apegarmos às coisas dele. Deu para entender? Nós precisamos viver nesse mundo porque é aqui que Deus deu oportunidade para nós, dessa encarnação, como de várias outras que ainda virão também, fora as que nós já tivemos. Foi aqui no planeta Terra, neste nosso mundo, para essas nossas encarnações. Foi aqui que Deus nos deu a oportunidade, esse mundo, essa terra, esse planeta maravilhoso. Só que nós, homens, não entendemos a força, a beleza que essa terra aqui tem, e nós acabamos estragando, né, as nossas vidas. Então, as conquistas materiais, elas são importantíssimas e muito necessárias, porque nós somos seres materiais, né, de matérias, feitos de matérias, vivemos somente sobre as coisas de matérias, né? Elas são necessárias para que nós tenhamos vida digna, não é? Porém, sem aqueles exageros, né? Os supérfluos, os vícios, os maus hábitos, não é? O não sabermos, digamos assim, dividir. A espiritualidade, nem eu aqui, nem nós estamos aqui para falar assim, que dividir é você chegar lá e dar tudo que você tem. Não, dividir. Dividir é não ter o supérfluo, é saber utilizar tudo aquilo que você puder em prol não só de si, mas do outro também. Não é? Foi dito aqui da farinha, do achocolatado, né? É um achocolatado que estão pedindo, não estão pedindo um chocolate amargo, né? Da Cacau Show, nem da, como que é aquela outra que começa com K? Copenhagen, tá vendo? Eu lembro o começo, eu não lembro nem todo o nome, porque é caro só de lembrar, né? Gente, nós podemos sim possuir as coisas materiais, né? Mas nós não podemos deixar que elas nos possuam, essa é a verdade, não é? A gente pode ter as coisas materiais porque elas são necessárias para nós, senão nós não estaríamos aqui vivos, né? Nós precisamos comer, beber, de um teto, de um carrinho que nos leve para cá e para lá. Não precisa ser, né, a BMW, não precisa ser o Ferrari, mas nós precisamos sim das coisas materiais dignas, né? Condignas também com o nosso trabalho, com os nossos próprios esforços, né? Então, o se espiritualizar é crer em Deus, né? Como força suprema e criadora aí do universo. É praticar aqueles ensinos de Jesus, né? O nosso mestre, sendo ali solidário, né? Como nós já colocamos, tendo compaixão por quem sofre, levando a quem pudermos, não é? Entendimento e um pouquinho de conforto, pelo menos, naquele abraço, não é? Que a gente costuma falar aqui, naquele sorriso que a gente costuma falar, que são coisas simples, não é? A gente não precisa meter a mão no bolso para dar um conforto para alguém, para dar um abraço, né? A gente não paga, não precisa pagar para ceder isso é sentimento, não é? É uma troca de energia boa, porque tudo aquilo que a gente faz, pensando no bem ou não pensando, quando a gente vai dar um abraço em alguém, você precisa pensar que você está fazendo bem? Não, a gente simplesmente vai lá e abraça, ou porque está com saudade, ou porque gosta e porque está com saudade, não é? Ou porque acredita no outro, é porque gosta demais do outro, ou simplesmente porque quer às vezes perdoar ao outro. Tá vendo? São coisas pequenas que a gente pode fazer em situações diferentes, né? Não gostar, não perdoar,
num lembrar do outro. Então, assim, simplesmente para dar uma força, né? Quantas vezes a gente, num abraço, num sorriso, a gente pode praticar a bendita da caridade que Jesus fala, não é? Então, tendo consciência plena, não é? De que tudo que nos acontece na vida tem uma razão. Nada é por acaso, como nós falamos aqui já, não é? Então, praticando o entendimento de que tudo está contido em tudo, não é? E de que todas as nossas ações sempre terão reflexos no todo, respondendo assim àquela lei que a gente sempre comenta aqui, de ação e reação. E para tudo isso, é necessário sim, não é? Nós cuidarmos do nosso corpo físico, saber ouvi-lo, né? Às vezes a gente fala assim, ai, eu estou tão cansado, mas só fala, eu estou tão cansado, mas não vai procurar dormir um pouquinho mais cedo, né? Ou fazer uma meditação, ter um momentinho de relaxamento, ou simplesmente fechar o seu olhinho ali sentado e fazer uma oração tranquila, não é? O que é meditar? Meditar simplesmente é se voltar lá para dentro de si, ficar um cadinho em silêncio e tentar entrar em contato com a boa espiritualidade. Não é difícil. Meditar não é você ter posturas do Om, do Lótus, não. Meditar, fecha os seus olhos, um momentinho ali, não importa onde você esteja. Pode ser no seu quarto, no banheiro, na cozinha, pode ser lá fora, na porta da casa, não é? Pode ser dentro do carro de quem tem, no ônibus. Quanta gente não dorme no ônibus, não é? Aproveita lá para encostar, respirar fundo e falar, ó Deus, estou aqui, hein? Só isso. Isso é o suficiente para evitar, às vezes, de você tomar um tropeço lá na frente. Simplesmente por lembrar que você é filho de Deus, não é? Então, cuidar do nosso corpo, saber ouvi-lo e não infringir um desgaste, não é, prematuro, desconexo, por maus hábitos e por vícios também de toda espécie, aceitando assim a nossa melhor idade, né, para não falar o nosso envelhecimento, como algo natural. É natural nós termos os nossos cabelinhos brancos, né? Para alguns somente grisalhos, para outros que não têm a idade, mas não têm os cabelos brancos. Eu conheço gente de 65 que não tem um fio de cabelo branco. E não pintem, gente, não é falsidade ideológica não, tá? Então, assim, os nossos cabelinhos brancos, a minha amiga, a Fátima, a Tata, no ginásio, você vê, por volta, ela tinha o quê? Nós tínhamos naquela época uns 13, 14 anos, ela já tinha os cabelos um branco e um preto, um branco e um preto, um branco e um preto. E isso não era tintura, era natural dela. Então, assim, os cabelos brancos não significam a idade que nós temos, né? Então, aplicar aí os princípios da espiritualidade, nós que estamos aqui na tribuna, nós que estamos lá na Câmara de Passe, nós que estamos, né, como tarefeiros geral na casa, a espiritualidade também, Jesus, Maria Santíssima, José, né? E Deus principalmente sabe que espiritualizar-se não é fácil, não é? São situações e princípios que contrariam muito dos hábitos, né, que estão lá enraizados em nós, por conta às vezes até dessa sociedade, né, totalmente voltada aí para os aspectos materialistas, né? Muitas vezes nós caímos em armadilhas e crenças erradas, né? Porque nós somos sempre muito confrontados aí com o nosso ego, né? E com os egos e as vontades dos outros também. Nós estamos aqui, 2 minutinhos eu termino. Nós estamos aqui no mês de maio. Eu não sei que dia que é, não sei se é no meio do mês ou no final do mês. Nós temos aquela Black Friday, não é? Quer mexer com o ego? Liga a TV, olha as revistas, né? Olha tudo quanto é panfleto, que tudo vai estar sendo falado para Black Friday. Compre isso, compre aquilo, compre isso, compre aquilo, o meu é mais barato. Estou com 70% do valor real, a menos
do produto. Ué, 70% a menos do valor real? Então você estava me enganando o tempo todo? Como você pode aplicar hoje só 30% do valor real do bem? E quem comprou um dia antes da Black, como que faz? Então, o quanto nós deixamos os nossos egos aflora, né? O quanto nós queremos pagar de verdade pelas coisas, o quão materialistas e como materialistas nós estamos nas nossas vidas, não é? Então, a abertura aí de consciência é algo, na verdade, que surge na vida de cada um de nós apenas quando nós tivermos o tempo nosso de ser e de ver, não é? Quando nós sentimos essa necessidade. Na maioria das vezes, a pessoa passa todo o tempo, né, à procura aí de uma verdade fora de si, confundindo práticas espirituais com espiritualidade, não é? Que é algo que se busca, a espiritualidade se busca dentro de nós, não é? E não fora de nós. Então, aquele que pede assim constantemente ao universo, a Deus, a Jesus, né? A boa espiritualidade, faça tudo por ele, também não pode se considerar um ser espiritualizado, né? Pois esqueceu que tudo que acontece com ele, como nós já dissemos, né? Advém das suas próprias obras. Então, se nós formos analisar, as leis universais, elas são implacáveis, né? Ou melhor dizermos, elas são imutáveis. Acho que é melhor dizermos imutável, né? Só o seu conhecimento e a integração permite usá-las, não é, a nosso favor. A sua má utilização e aplicação traduz-se ali em dificuldade, em dor, não é? Em sofrimento às vezes, da mesma forma que o oposto gera ali felicidade, saúde, entendimento e harmonia em todos os âmbitos. E depois de falarmos tudo isso, não adianta querer fugir da convivência, não. Nem consigo e nem com o outro, não adianta, não é? Aquele que julga, que se isolando do mundo, né, de tudo e de todos conseguirá ser espiritualizado, está muito enganado. Nós somos seres espirituais para termos experiências na matéria. Nós somos colocados neste planeta para que a possamos transcender, não é? O que não quer dizer negar a matéria, mas sim integrá-la de acordo com os princípios e com as leis universais. Nós precisamos aplicar aqueles princípios, né? Meditando, estudando e praticando o bem. E a melhor forma de começar a usar aqueles princípios é em nós mesmos, né? Buscando a capacidade de se observar, de perceber a cada instante se estamos sendo levados pelos desígnios do ego. No aprender a observar as diferenças que acontecem quando se rompem padrões, não é? Quando se muda a nossa forma de entendermos a vida, como também a de interagir com os outros e com o universo, ou seja, aonde estamos nós, não é? Então procuremos entender que nós estamos em busca da perfeição, mas a perfeição aqui, nessa nossa encarnação, ela não existe. Aqui nós não vamos sair batendo as nossas asinhas, não é? Não sairemos daqui dessa encarnação como anjos nem santos, né? Por enquanto, basta sermos nós mesmos, né? Nos aceitando aí com todos os nossos defeitos e com as nossas virtudes, não julgando ou criticando aos outros, não tentando sermos superiores em relação aos outros também, não comparando a nossa evolução, o nosso jeitão de ser, com a dos outros também. Entendamos que espiritualizar-se não é estarmos em competição, afinal nós somos seres diferentes. Todos temos o nosso tempo para chegar a esse entendimento, para chegarmos nesse estágio do espiritualizado, não é? Ser espiritualizado é apenas um compromisso com nós mesmos e com o universo. É buscarmos entender
que a prática da lei universal do amor é que irá promover as grandes mudanças nessa nova era e na transição planetária pela qual nós já estamos inseridos. Resumidamente, ser espiritualizado é sermos essa essência que Deus fez de nós. É buscar constantemente o nosso autoconhecimento e aí, consequentemente, o nosso aperfeiçoamento. Saber qual é o papel que temos nesta encarnação e o que o universo espera de nós. É fazermos disso o principal objetivo, pois todo o resto é passageiro e destituído de qualquer valor. Então, a pessoa espiritualizada, ela não pratica a espiritualidade, não. Ela aplica na sua própria vida. Amigos, essa era a tarefa que nós tínhamos para hoje, para o nosso bate-papo. Muito obrigada por tudo, pela paciência, pela tranquilidade e até uma próxima. Encerro. Então vamos aproveitar essa sintonia que nós estamos, essa paz que essa casa, os amigos espirituais dela nos deram, nos trazendo até aqui, aos nossos amigos mentores espirituais. Vamos agradecer mais uma vez a São José, ao nosso amigo mentor espiritual primeiro, que nos trouxe até aqui, através de São José, de Maria Santíssima, que são os pais do nosso mestre querido Jesus. Agradecemos a ele também. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida e por tudo que somos e por tudo que temos. Por todos aqueles que estão no nosso caminho, que convivem conosco. Agradeçamos assim e vibremos a Deus através de Jesus. Vibremos luz e prosperidade a todas as criaturas e criações de Deus sobre esse planeta Terra, principalmente aqueles que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento, seja a dificuldade do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como dessas grandes guerras que estão havendo entre algumas nações. Que Deus tenha misericórdia de cada um deles e de cada um de nós. Vibremos luz e prosperidade em nome de Jesus para todos aqueles que estão passando pelas questões e problemas dos terremotos, dos maremotos, dos ciclones, dos tsunamis, das grandes enchentes, inundações, das grandes secas, dos desabamentos. Senhor, olhar mais uma vez por nós. Vibramos também pelos nossos governantes encarnados, os aqui do Brasil, como também dos outros países nos outros continentes, para que cada um deles coloque as mãos em suas consciências e façam e tomem as melhores atitudes em prol de cada uma de suas nações e ajudem também mutuamente entre si, umas às outras. Obrigada, Senhor, por tudo. Vibramos assim pelo planeta Terra e por toda a humanidade, onde estamos nós. Obrigada, senhoras e senhores. Muita luz a todos. E uma excelente semana de luz e prosperidade em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.